Reverendíssimas Madres Superioras, a quem eu saúdo as irmãs, queridos irmãos priores deste mosteiro, a quem eu saúdo os irmãos, Reverendíssimo Padre Danilo, que concelebra esta liturgia, querido, amado e estimado povo de Deus que nos acompanha e reza conosco. Nicodemos é uma figura enigmática. Nicodemos é uma figura misteriosa. Ele aparece no Evangelho, unicamente no Evangelho de São João 3 vezes, em 3 momentos. No capítulo 3, hoje, no capítulo 7 e no capítulo 19. Nicodemos é aquele que caminha buscando o Senhor, mas ainda na obscuridade do coração. É aquele que não tem uma fé clara, madura. É aquele que busca Jesus por uma tal de conveniência. É aquele que tem ainda uma fé humana, terrena, e não uma fé sobrenatural. Fé essa que é exigida por Jesus a todos nós. Uma fé sobrenatural, e não uma fé meramente humana, que acredita porque vê, acredita porque está ali diante dos seus olhos se realizando o que ele espera que se realize. Os milagres, portentos e prodígios, porque ele viu, porque ele constatou, ele acredita. Mas ainda não é uma fé do céu, do alto. Não é uma fé que vem do Espírito, como um dom recebido no batismo. Mas é uma fé aparente, uma fé material, uma fé humana, uma fé terrestre deste mundo. A fé que Jesus exige de nós é aquela fé daquele homem que estava aos pés da cruz, daquele soldado, que a tradição dá o nome de Longuinho. Aquele daquela superstição, longuinho, é dar 3 pulinhos para achar algum objeto perdido. Já viram essa superstição por aí? Pois bem, era aquele soldado que estava lá. Por que dar 3 pulinhos? Porque aquele que estava aos pés da cruz deu um salto, deu um pulo na fé. E achou Cristo. E achou aquilo que para ele estava perdido. Cristo que estava lá na cruz. Só que na verdade foi Cristo que o achou, que o encontrou. E os raios da sua misericórdia, os raios da sua bondade, transpassaram seu coração. E ele pôde afirmar: este era verdadeiramente o Filho de Deus. Esta fé que vem do alto, do coração de Jesus, os raios fulgurantes, como o batismo e a Eucaristia, que saíram do coração de Jesus como água e como sangue, que banhou aquele homem. E por isso ele pôde dizer: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Foi uma fé que veio do alto, que veio da Eucaristia, que veio do batismo, como um dom do céu. E aí ele pôde dar um salto na fé, um salto qualitativo. Por isso ele é invocado, né? São Longuinho, aí se dá 3 pulinhos. Mas o pulo mesmo é na fé, um salto qualitativo na fé, para encontrar aquele que nos encontra primeiro, o nosso primeiro amor. Nicodemos está caminhando na obscuridade da vida, por isso se encontra com Jesus nas caladas da noite. Se encontra com Jesus à noite. Porque ele, sendo um homem de referência na comunidade judaica, membro do sinédrio, do conselho, ele tem medo de que a sua reputação vá embora. E aí, sendo admirador de Jesus, sendo aquele que vai atrás de Jesus porque ele gosta de escutar Jesus. Mas o gostar não é o suficiente, porque Herodes também gostava de escutar João Batista. No entanto, permitiu que ele fosse degolado. Gostar não é apenas o sentimento que Jesus exige de nós, como exige pela fé sobrenatural. São Paulo vai nos falar que existem 3 tipos de pessoas no mundo. 3 tipos de pessoas que caminham neste mundo. O homem, como ele chama, o homo sarkikos, o homo psiquikos e o homo pneumatikos.
O homem carnal, o homem espiritual e o homem psíquico e o homem espiritual. Carnal, psíquico e o espiritual. O carnal é aquele que vive das banalidades da vida. Não acredita na vida pós-morte. Não acredita na ressurreição. Vive em função deste mundo. Pinta e borda. É aqueles que não veem nada após os limites desta vida. É aquele que vive para este mundo. O que importa é ser feliz, dizem eles. O que importa é eu fazer o que eu quero neste mundo, porque o que importa mesmo é eu ser feliz. O resto é resto. Deus nem mesmo existe. Esse é o pensamento dos homens carnais. Dos homens psíquicos, é aquele de se justificar em tudo e de psicologizar tudo. É aquele que racionaliza a fé. É aquele que não acredita se não vê. É aquele que não acredita se não pegar. Deixa eu ver aqui, mas quer pegar. O nosso mal brasileiro, né? Que só vê pegando. É esse o sentimento do homem psíquico, que só acredita tacitando, pegando, apalpando. E o homem espiritual é aquele que se entrega radicalmente nos caminhos da fé. É aquele que se abandona em Deus. E é aquele que entende o que é espiritual porque é um homem espiritual. Aquele que entende a mensagem de Deus porque é uma pessoa espirituada. É o último passo e o passo mais importante para todos nós. A fé de Nicodemos ainda é uma fé dúbia. É uma fé psíquica. É uma fé que procura apenas aquilo que é aparente ou ainda só acredita naquilo que vê. E aí Jesus, dialogando com ele, nesse maravilhoso diálogo, vai apresentando a sua proposta. E ele pergunta o que é preciso para ser uma pessoa nova, para ser uma pessoa do alto, para ser uma pessoa renascida. Jesus vai dizer que é preciso nascer do alto. Essa expressão do alto em grego, anotem, ela tem um duplo sentido, um duplo significado. Pode significar do alto ou pode significar de novo. Então, quando Jesus falou, deu margens para que Nicodemos entendesse que era preciso nascer de novo, sendo que Jesus tinha falado que era preciso nascer do alto. Porque essas duas expressões têm a mesma palavra no grego. Anotem. E aí nós vamos perceber que Nicodemos não entende o que Jesus está querendo dizer. É preciso entrar no ventre de novo da minha mãe? Ô Nicodemos, entrar de novo no ventre da sua mãe, como é possível? Aí Jesus, na paciência do mundo que ele tem, vai justificar. Não, meu filho, tem que nascer do alto, no Espírito, tem que nascer de Deus. Jesus está falando claramente do batismo. E quando nós somos batizados, passa a morar em nós o Espírito Divino. Nós recebemos 3 dons teologais: a fé, o amor e a esperança. A fé e a esperança são para este mundo. Por quê? Porque a fé nos faz buscar aquilo que nós acreditamos e viver segundo o que nós acreditamos. E a esperança nos faz esperar pelo prêmio eterno, pelo próprio Deus. Quando nós chegarmos no céu, a fé vai acabar, não existirá mais fé, porque fé é acreditar no que não se vê. Quando chegar no céu, a gente vai estar vendo. E esperança é esperar o que ainda não chegou. Quando chegar no céu, nós já teremos chegado num ponto final da nossa carreira. Já teremos alcançado o prêmio eterno. Por isso, ninguém vai mais esperar. E a única coisa que subsistirá é o amor, onde envolverá todos os santos dos céus, todos os santos que habitam diante de Deus. Só o amor permanecerá. E aí, estes dons vêm do Espírito no batismo. Quando somos batizados, nós recebemos esses dons. Jesus está chamando Nicodemos a abraçar a fé, a abandonar a incredulidade e a abraçar a vida dos cristãos, a vida da comunidade, dos ressuscitados. Por isso esse texto cai como uma luva nesta segunda-feira da segunda semana da Páscoa, porque diz respeito à vida nova do homem velho.
E aí Nicodemos está nesse diálogo e em certo momento fica com as suas dúvidas e Jesus vai esclarecendo. Quando somos batizados, não somos batizados nas águas. Nós somos batizados única vez no Espírito Santo e só há um batismo no Espírito Santo. Efésios no capítulo 4 deixa isso claro. E aí nós vamos percebendo que é o Espírito quem nos conduz, quem nos santifica. Por isso que não é a quantidade de água que determina a quantidade de Espírito Santo que a gente vai receber. Se eu for banhado numa piscina ou no rio Pororó, pode ser eu receber o mesmo Espírito que eu ser banhado com uma tampinha de refrigerante, com a latinha d'água. O elemento precisa ter a água para demonstrar limpeza, para demonstrar que eu sou uma nova pessoa, mas quem batiza é o Espírito, independentemente da quantidade de água, porque quem purifica é o Espírito Santo. Nós nascemos na fonte batismal, não é pia batismal, porque pia de lavar panela, é fonte batismal, porque dali vem a vida, da fonte emana a vida, a água, e é da fonte batismal que vem a vida divina. O Espírito passa a morar em nós. Pelo batismo, nós nos tornamos filhos do Altíssimo, irmãos de Jesus, co-herdeiros do céu, patriotas do céu. Nós voltamos a possuir dentro de nós o próprio céu, a vida divina, a vida eterna. E é essa vida, e é esse Espírito quem vai nos conduzir para fazer aquilo que os apóstolos fizeram na primeira leitura. Rezar não para se livrar da perseguição, mas rezar para ser perseverante na pregação do Evangelho. Não é para se livrar da doença, da perseguição. Evidentemente, nós podemos pedir isso. E nós pedimos, intercedendo uns pelos outros. Mas na pregação apostólica aqui, os apóstolos não pedem, Senhor, livra-nos da perseguição. Não, porque eles sabem que vão passar por inúmeras perseguições já preditas por Jesus. No entanto, eles rezam pedindo a Deus fortaleza, pedindo a Deus perseverança, pedindo a Deus coragem para enfrentar o mal com a oração. E só na oração nós vamos entender os projetos de Deus e a vontade de Deus, porque nós entramos na intimidade de Deus. E é a oração quem vai nos fortificar na nossa carreira terrestre. E aí os apóstolos recebem, a partir da oração, o Espírito. Recebem aquela fortaleza que vem do alto. E intrepidamente vão falar da palavra. Vão continuar pregando o Evangelho. É exatamente isso que vocês estão fazendo ao acordar 3h30, 4 horas da manhã, para rezar o rosário para combater o mal neste mundo e deste mundo. Para afrontar tudo aquilo que vem tentando destruir a moralidade, a família, Deus, a fé, a igreja. Os verdadeiros combatentes são aqueles que apelam a Deus em oração, que suplicam a Deus, Padre, mas eu já fiz tudo na minha vida para que a minha família se convertesse, para que o mal não adentrasse nela. Realmente você fez tudo? Será se você começou a fazer jejum, acordou de madrugada para rezar o rosário, viveu a celebração eucarística devotamente, comungou na intenção dos seus, rezou em inúmeros momentos por aqueles que pediram orações? Será mesmo se eu fiz tudo? E aí, quando nós buscamos uma vida de oração, nós nos damos conta de que é apenas o começo. Porque é ali que o Espírito vai nos falando, vai nos conduzindo e vai nos fortalecendo. É esta a proposta do Cerco de Jericó desta semana, que muitos se propuseram como em ordem de batalha, lutar. Lutar não contra armas de homens, de carne e ossos, mas contra armas espirituais que combatem aqueles nossos inimigos que não são de carne e ossos, mas espíritos imundos espalhados nos ares, que atuam e que dilaceram, através das instituições políticas e religiosas, a moralidade, o bom senso, Deus, a fé e a família.
O diabo atua como ser espiritual através das instituições humanas. Por trás de toda luta humana existe uma batalha espiritual. É o que diz São Paulo em Efésios 6. É por isso que nós nos levantamos como a nova geração, o novo povo de Deus, que em ordem de batalha marcha na direção do Senhor, com o Senhor, para enfrentar o mal de cara. E nós só podemos fazer isso no Espírito, porque fora do Espírito nós somos medrosos. Nós tememos a nossa própria vida e dignidade. É no Espírito que nós abandonamos tudo, que nós corremos o risco de perder tudo, mas que o nome de Deus seja glorificado através do nosso testemunho de ressuscitados. Que a nossa fé seja fortalecida e que nós saiamos de uma fé mingau, de uma fé aguada, para comer de fato ter uma fé de feijão com arroz, que tenha ferro, que tenha coragem, que tenha impulso, que tenha determinação de enfrentar tudo e a todos, em nome de Deus, em nome da fé, em nome da família, em nome do bom senso, da moralidade, da verdade e da ética. Que Deus nos ajude a sair da fé de Nicodemos para abraçar a fé do alto, fé que vem do Espírito, fé que nos encoraja, fé que nos mantém de pé, de joelhos, fé que nos mantém em ordem de batalha. Nosso Senhor nos dá o seu Espírito para nos encorajar, assim como deu aos apóstolos que rezavam na primeira leitura, agradecendo a Deus, reconhecendo a Deus pelos seus tributos e louvando a Deus por ser o Criador do céu e da terra. E no segundo momento eles faziam seus pedidos. Essa era a linha de raciocínio oracional dos judeus. Primeiro reconhecia Deus nos seus atributos, depois, no segundo momento, fazia os pedidos. É assim que a gente faz com o Pai Nosso e a Ave Maria. Na primeira parte, reconhecemos a bondade de Deus no Pai Nosso, e na segunda parte pedimos. Na Ave Maria, reconhecemos as grandezas de Deus na vida daquela mulher, e na segunda parte pedimos a sua intercessão. Santa Maria, Mãe de Deus. É essa a estrutura de oração do judaísmo, né? Agradecer, reconhecer e depois pedir. É exatamente isso que se faz quando se reza o rosário. O rosário que neste momento está sendo rezado, sobretudo, para combater não só o mal da pandemia física, da pandemia viral, mas da pandemia do pecado, que assola muitas almas e que ainda, infelizmente, leva muitas pessoas para o inferno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.